A Bíblia de Jerusalém. Sexta. Disposições sobre os sacrifícios. Poderes dos sacerdotes e dos levitas. A oblação que acompanha os sacrifícios. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes manjares queimados ao Senhor, em holocausto ou em sacrifício, seja para cumprir um voto ou seja a título de oferenda espontânea, seja por ocasião das vossas solenidades, fazendo assim do vosso gado miúdo ou graúdo um perfume agradável a Deus, o ofertante trará para sua oferenda pessoal a Deus, uma oblação de 1/10 de flor de farinha, amassada com 1/4 de hin de azeite. Farás uma libação de vinho de 1/4 de hin por cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Para um carneiro farás uma oblação de 2/10 de flor de farinha, amassada com 1/3 de hin de azeite, e uma libação de vinho de 1/3 de hin, que oferecerás em perfume agradável a Deus. Se for um novilho que vai as oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Deus, será oferecida, além do animal, uma oblação de 3/10 de flor de farinha, amassada com meio hin de azeite, e oferecerás uma libação de vinho de meio hin, como oferenda queimada, de perfume agradável a Deus. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha ou cabrito. Segundo o número das vítimas que fordes imolar, fareis o mesmo para cada uma delas, conforme o seu número. Assim fará todo o natural dentre o vosso povo, quando oferecer uma oferenda queimada em perfume agradável a Deus. E se algum estrangeiro residir convosco, ou com os vossos descendentes, oferecerá uma oferenda queimada em perfume agradável a Deus, como fizerdes, assim fará a Assembleia. Haverá somente um estatuto, tanto para vós como para o estrangeiro. É um estatuto perpétuo para os vossos descendentes, diante de Deus, será tanto para vós como para o estrangeiro. Haverá somente uma lei e um direito, tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. As primícias do pão. Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo a Deus, tão logo comais do pão dessa terra. Como primícias da vossa massa separareis um pão, fareis esta separação como aquela que se faz com a eira. Dareis a Deus um tributo do melhor das vossas massas. Isso é válido para os vossos descendentes. Expiação das faltas cometidas por inadvertência. Se deixardes de cumprir, por inadvertência, a qualquer um destes mandamentos que Deus transmitiu a Moisés, tudo aquilo que Deus vos ordenou por intermédio de Moisés, desde o dia em que ordenou todas estas coisas, e as vossas gerações, proceder-se-á assim. Se foi a comunidade que cometeu a inadvertência, a comunidade inteira fará holocausto de um novilho em perfume agradável a Deus, juntamente com a oblação e a libação, segundo a norma, e oferecerá um bode em sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará o rito de expiação por toda a comunidade dos filhos de Israel e o pecado lhe será perdoado, pois que foi uma inadvertência. Quando trouxerem a sua oferenda para ser queimada perante Deus e apresentarem diante de Deus o seu sacrifício pelo pecado, a fim de reparar a sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo ao estrangeiro que reside no meio deles, pois que todo o povo agiu por inadvertência. Se for apenas uma pessoa que pecou por inadvertência, oferecerá, em sacrifício pelo pecado, uma cabra de 1 ano. O sacerdote fará perante Deus o rito de expiação pela pessoa que se desviou pelo pecado de inadvertência, cumprindo sobre a pessoa o rito de expiação, e ela será perdoada, quer se trate de um nativo dentre os filhos de Israel, quer de um estrangeiro que habita no meio deles. Haverá uma só lei entre vós, para aquele que procede por inadvertência. Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete ultraje contra Deus. Tal indivíduo será exterminado do meio do seu povo, desprezou a palavra de Deus e violou o seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois a sua culpa está nele mesmo. Violação do sábado. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha no dia de sábado. Aqueles que o surpreenderam recolhendo lenha trouxeram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Deus disse a Moisés:
tal homem deve ser morto. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, como Deus ordenará a Moisés. As borlas das vestes Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para as suas gerações, que façam borlas nas pontas das suas vestes e ponham um fio de púrpura violeta na borla da ponta. Trareis, portanto, uma borla, e vendo-a vos lembrareis de todos os mandamentos de Deus. E os poreis em prática, sem jamais seguir os desejos do vosso coração e dos vossos olhos, que vos têm levado a vos prostituir. Assim vós vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os poreis em prática e sereis consagrados ao vosso Deus. Eu sou Deus vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, a fim de ser vosso Deus, eu, Deus vosso Deus. Rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coré, filho de Isaar, filho de Caat, filho de Levi, Datã e Abirão, filhos de Eliabion, filho de Felet. Eliabe e Felet eram filhos de Rubem, encheram-se de orgulho, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 filhos de Israel, príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo-lhes: Basta! Toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados, e Deus está no meio deles. Por que, então, vos exaltais acima da Assembleia de Deus? Moisés, ouvindo isso, prostrou-se com a face em terra. Depois disse a Coré e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Deus fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isto: tomai os incensórios de Coré e de toda a sua comunidade, ponde neles fogo e, amanhã, deitai sobre o fogo o incenso, diante de Deus. Aquele que Deus escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isto vos é suficiente, filhos de Levi. Moisés disse a Coré: Ouvi, agora, filhos de Levi. Acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço da habitação de Deus, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos, os lavitas, e além disso ambicionais o sacerdócio. Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua comunidade, quem é Arão, para que murmureis contra ele. Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Responderam eles: Não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizeste deixar uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto, e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? Na verdade não é uma terra que mana leite e mel a terra para a qual nos conduziste e não nos deste por herança campos e vinhas. Pensas em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse a Deus: Não atendas para a sua oblação. Não tomei deles sequer um asno e não fiz mal a nenhum deles. O castigo. Moisés disse a Coré: Tu e toda a tua comunidade vim de manhã, a fim de vos colocardes diante de Deus, tu e eles e também a Arão. Cada um tome o seu incensório, ponha nele o incenso e traga cada mui o seu incensório perante Deus 250 incensórios. Tu e Arão, igualmente, tome cada um o seu incensório. Cada um tomou o seu incensório, pôs fogo nele e depositou o incenso em cima. Em seguida puseram-se à porta da tenda da reunião, com Moisés e Arão. Coré reuniu diante desses últimos toda a comunidade, na entrada da tenda da reunião, e a glória de Deus mostrou-se a toda a comunidade. Deus falou a Moisés e a Arão. Disse-lhes: Apartai-vos desta comunidade, pois vou destruí-la em um momento. Eles, porém, prostraram-se com a face em terra e exclamaram: Ó Deus, Deus dos espíritos que vivificam toda a carne, irritar-te-ias contra toda a comunidade quando um só pecou. Deus falou a Moisés e disse: Fala a esta comunidade e dize-lhe: Afastai-vos da habitação de Coré. Moisés levantou-se e dirigiu-se a Datã e Abirão, seguiram-no os anciãos de Israel. Ele falou à comunidade e disse: Suplico-vos, separai-vos das tendas destes homens ímpios e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais apanhados em todos os pecados deles. Afastarão-se, pois, dos arredores da habitação de Coré.
Datã e Abirão saíram e se puseram à entrada das suas tendas, com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Disse Moisés: Nisto conhecereis que foi Deus que me enviou para realizar todos estes feitos e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os homens, então não foi Deus que me enviou. Mas se Deus fizer alguma coisa estranha, se a terra abrir a sua boca e os engolir, eles e tudo aquilo que lhes pertence, e se disserem vivos ao Sheol, sabereis que estas pessoas desprezaram a Deus. E aconteceu que, acabando de pronunciar todas essas palavras, o solo se fendeu sob os seus pés, a terra abriu a sua boca e os engoliu, eles e suas famílias, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, eles e tudo aquilo que lhes pertencia. A terra os recobriu e desapareceram do meio da assembleia. A seus gritos, fugiram todos os filhos de Israel que se encontravam ao redor deles. E diziam: que a terra não engula a nós também. Saiu fogo da parte de Deus e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Os incensórios Deus falou a Moisés e disse: Dais a Eleão, filho de Arão, o sacerdote, que retire os incensórios do meio das brasas e espalhe o fogo longe, porque esses incensórios de pecado estilo santificados pelo preço da vida desses homens. Visto que foram trazidos para diante de Deus e estão consagrados, que o metal deles seja reduzido a lâminas para recobrir o altar. Servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensórios de bronze trazidos pelos homens que o fogo havia destruído. Foram reduzidos a lâminas para recobrir o altar. Elas lembram aos filhos de Israel que nenhum profano, estranho à descendência de Arão, deverá aproximar-se para queimar incenso perante Deus, sob pena de sofrer a sorte de Coré e de sua comunidade, segundo o que Deus havia dito por intermédio de Moisés. A intercessão de Arão no dia seguinte, toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Fizestes perecer o povo de Deus. Ora, como a comunidade se reunia contra Moisés e Arão, ambos se dirigiram para a tenda da reunião. Eis que a nuvem a cobriu e a glória de Deus apareceu. Moisés e Arão foram diante da tenda da reunião. Deus falou a Moisés e disse: Saí do meio desta comunidade, vou destruí-la em um instante. Eles prostraram-se com a face em terra. Em seguida Moisés disse a Arão: Toma o incensório, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à comunidade, a fim de fazer o rito da expiação por ela. Eis que a ira já saiu de diante de Deus, já começou a praga. Arão tomou, conforme ordenou Moisés, e correu para o meio da assembleia, mas a praga já havia começado entre o povo. Colocou o incenso e fez o rito de expiação pelo povo. E permaneceu ele entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Foram 14.700 as vítimas da praga, sem contar aqueles que foram mortos por causa de Coré. E Arão voltou para junto de Moisés, à entrada da tenda da reunião, a praga havia cessado. A vara de Arão Deus falou a Moisés e disse: Fala aos filhos de Israel. Recebe deles, para cada casa patriarcal, uma vara, que todos os seus chefes, pelas suas casas patriarcais, te entreguem 12 varas. Escreverás o nome de cada um deles na sua própria vara, e na vara de Levi escreverás o nome de Arão, visto que haverá uma vara para o chefe das casas patriarcais de Levi. Tu as colocarás em seguida na tenda da reunião, diante do testemunho, onde eu me encontro contigo. O homem cuja vara florescer será o que escolhi, assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus príncipes lhe entregaram uma vara cada um, 12 varas para o conjunto das casas patriarcais, entre elas estava a vara de Arão. Moisés as depositou diante de Deus, na tenda do testemunho. No dia seguinte, quando Moisés veio à tenda do testemunho, a vara de Arão, pela casa de Levi, havia florescido, os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e as amêndoas amadurecido. Moisés tomou todas as varas de diante de Deus e as levou a todos os filhos de Israel, eles verificaram o fato e cada um retomou a sua vara. Deus disse a Moisés: Torna a levar a vara de Arão para diante do testemunho, onde terá ela o seu lugar ritual, como um sinal para os rebeldes. Assim ela reduzirá a nada as suas murmurações, para que não subam até mim e não venham a morrer.
Moisés fez conforme Deus lhe determinara. Assim, de fato, o fez. O papel expiatório do sacerdócio. Os filhos de Israel disseram a Moisés: Vede. Eis que estamos perdidos. Eis que perecemos. Todos pereceremos. Todo aquele que se aproxima da habitação de Deus, para fazer oferenda, morre. Seremos levados à destruição, até o último. Então Deus disse a Arão: Tu, teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis o peso das faltas do vosso sacerdócio. Fez igualmente juntarem-se a ti os irmãos do ramo de Levi, a tribo de teu pai. Sejam eles teus auxiliares e te sirvam, a ti e aos teus filhos, perante a tenda do testemunho. Farão o teu serviço e o de toda a tenda. Não devem se aproximar dos objetos sagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelos encargos da tenda da reunião, por todos os serviços da tenda, e nenhum profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelos serviços do altar, para que não haja mais ira contra os filhos de Israel. Eis que escolhi vossos irmãos, os lavitas, dentre os filhos de Israel, para fazer deles uma doação para vós. A título de doados, pertencem a Deus, para fazerem o serviço da tenda da reunião. Tu e os teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo o que se refere ao altar e em tudo o que está atrás do véu. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concedo ao vosso sacerdócio. Contudo, o profano que se aproximar morrerá. A parte dos sacerdotes Deus disse a Arão: Eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem eu te dou, como a parte que te é atribuída, bem como a teus filhos, e isto como um estatuto perpétuo. Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas, todas as oferendas que me restituírem os filhos de Israel, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas, que te pertencerão, bem como a teus filhos. Vós vos nutrireis de coisas santíssimas. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas. Tu as considerarás sagradas. Isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos filhos de Israel, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou-te, a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo. Todo o que estiver puro, na tua casa, poderá dele comer. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, estas primícias que oferecem a Deus, doas a ti. Todos os primeiros produtos do seu país, que trazem a Deus, te pertencerão. Todo aquele que estiver puro, na tua casa, poderá comer dele. Tudo aquilo que estiver atingido por anátema, em Israel, será para ti. Todo primogênito que se traz a Deus te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, farás resgatar o primogênito do homem e, igualmente, farás resgatar o primogênito de um animal impuro. Tu o resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhes o valor de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não serão resgatados. São santos, derramarás o seu sangue sobre o altar, e queimarás a sua gordura como oferenda queimada de perfume agradável a Deus, e a sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita. Todas as oferendas que os filhos de Israel trazem a Deus, das coisas santas, doas a ti, bem como a teus filhos e a tuas filhas, como um estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal, diante de Deus, para ti e para a tua descendência contigo. A parte dos lavitas Deus disse a Arão: Não terás herança alguma na terra deles e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os filhos de Israel não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião e os lavitas levarão o peso das suas faltas.
É estatuto perpétuo para as vossas gerações: os lavitas não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel, visto que são os dízimos que os filhos de Israel separam para Deus, que eu dou por herança aos lavitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Os dízimos Deus falou a Moisés e disse: falarás aos lavitas e lhes dirás: quando tiverdes dos filhos de Israel os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Deus, o dízimo dos dízimos. Essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Deus de todos os dízimos que receberdes dos filhos de Israel, dareis aquilo que houverdes separado para Deus ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que receberdes retirareis a parte de Deus, do melhor de todas as coisas retirareis a parte sagrada. Tu lhes dirás: quando houverdes separado o melhor, todas essas dádivas serão para os lavitas, como se fossem produto da eira e produto do lagar. Podereis comê-las em qualquer lugar, vós e a vossa família, é o vosso salário pelo vosso serviço na tenda da reunião. Não sereis culpados de pecado algum por isso, desde que separeis o melhor, não profanareis as coisas consagradas pelos filhos de Israel, para que não morrais. As cinzas da novilha vermelha Deus falou a Moisés e a Arão. Disse-lhes: eis um estatuto da lei que Deus prescreve. Fala aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha sem defeito e perfeita e que não tenha ainda sido submetida ao jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Será levada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Depois o sacerdote Eleazar tomará com o seu dedo um pouco do sangue da vítima e com esse sangue fará 7 aspersões na direção da entrada da tenda da reunião. Queimar-se-á, então, a novilha na sua presença, o couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro, hisopo e escarlate de cochonila e os lançará no fogo onde arde a novilha. Lavará, então, as suas vestes e banhará o seu corpo com água, depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Igualmente aquele que queimou a novilha lavará as suas vestes, banhará o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Um homem em estado de pureza recolherá as cinzas da novilha e as depositará, fora do acampamento, em lugar puro. Ali permanecerão para o uso ritual da comunidade dos filhos de Israel, para fazerem a água lustral, é um sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Tanto para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre eles isso será um estatuto perpétuo. Caso de impureza aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. Purificar-se-á com esta água, no terceiro e no 7º dias, e se tornará puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não ficará puro. Todo aquele que tocar um morto, o corpo de alguém que morreu, e não se purificar, contamina a habitação de Deus, tal homem será eliminado de Israel, visto que as águas lustrais não foram aspergidas sobre ele, e está impuro, e a sua impureza ainda permanece nele. Esta é a lei a respeito de um homem que morre numa tenda. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre ficará impuro 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura. Todo aquele que tocar, em campo aberto, um homem assassinado, um cadáver, uma ossada humana ou um túmulo, ficará impuro 7 dias. Ritual das águas lustrais tomar-se-á, para o homem impuro, cinza da vítima queimada em sacrifício pelo pecado. Derramar-se a água corrente sobre as cinzas em um vaso. Em seguida um homem puro tomará hisopo e o mergulhará naquela água. Fará aspersão sobre a tenda, sobre todos os versos e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquele que tocou a ossada, um homem assassinado, um cadáver, ou um túmulo. O homem puro fará aspersão sobre o impuro, no terceiro e no 7º dia, e no 7º dia estará livre do seu pecado. O homem impuro lavará as suas vestes, banhar-se-á com água e à tarde estará puro. Contudo, um homem impuro que deixar de se purificar desta maneira será eliminado da comunidade, porque contaminaria o santuário de Deus. As águas lustrais não foram aspergidas sobre ele, está, pois, impuro.
Isto será para eles um estatuto perpétuo. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará suas vestes, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará impuro, e a pessoa que o tocar ficará impura até a tarde.